Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindo de volta aqui ao canal para a gente estudar a Bíblia com profundidade. Dúvida de hoje na tela. Em Gênesis, quando temos a narrativa da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, observamos que é citado ali que Ló tinha filhas virgens. No entanto, também é citado que Ló tinha genros. Como ele poderia ter genros e as filhas ainda serem virgens? Pode me ajudar a entender essa aparente contradição no texto bíblico? Muito obrigado pela sua pergunta, querido irmão. Vamos sim aprender ali um pouquinho de contexto e da cultura da época e a gente vai então desvendar este fato. Convido você então, vamos à minha lousa de explicações e se você gostar desse estudo, deixe o seu like, abençoe esse trabalho e a gente vai crescer aí todos juntos para a honra e glória do Senhor. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, Gênesis capítulo 19, versículo de número 8, que diz o seguinte: Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Aqui quem está falando é Ló. Esse texto nos mostra que as filhas de Ló ainda moravam com ele e também nos mostra que essas moças eram virgens. Porém, quando você lê Gênesis capítulo 19, verso 14, a gente observa ali que são citados que Jó ele tem genros que não acreditaram nele ali por conta da destruição da cidade, não quiseram acompanhar Ló e a sua família na saída de Sodoma e Gomorra. A pergunta que fica aqui, que muita gente se confunde é: como seria possível que elas fossem virgens e fossem casadas ao mesmo tempo, tendo Ló, pai delas, genros? Para entender textos como esse, nós precisamos adentrar um pouco na cultura daquele povo e também como que as coisas eram feitas ali nos tempos bíblicos. Então vai ser uma aula muito interessante para você entender alguns conceitos interessantes a respeito de casamentos, ok? Então fique até o final, vai ser muito legal esse entendimento que você vai ter a partir de agora. Vamos começar então entendendo um pouquinho do contexto do que estava acontecendo ali e também um pouquinho do contexto cultural. Mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, quero você aqui na nossa comunidade, faça parte. Estudos novos, segunda, quarta e sexta, vale a pena você estar aqui com a gente, nesse que é um dos maiores canais de estudo expositivo da Bíblia aqui no YouTube. E se você gosta de receber estudos no seu Zap, eu tenho aqui um trabalho muito interessante, onde eu mando 365 estudos todo ano, um por dia, em PDF ali no seu Zap. Quer participar? Aqui no primeiro comentário é só dar um clique ali, o link está disponível para você. Bom, vamos lá. A primeira coisa a avaliar é que realmente as filhas de Ló, elas são mencionadas ali no texto, como nós já lemos, sendo moças virgens, ok? Ou seja, elas não tiveram um contato com nenhum homem, o que é algo surpreendente, considerando ali o contexto do local onde eles viviam, que era um contexto de muita depravação ali em Sodoma e Gomorra, ok? Nesse contexto, então, as moças são virgens e também nós temos ali a história acontecendo, né? Aqueles visitantes, os anjos que foram até ali para tirar Ló e a sua família e aqueles homens da cidade queriam abusar daqueles homens. Um contexto bastante complicado. O texto diz, aquele que nós lemos no início, que Ló, ele faz aqui um oferecimento bastante estranho, bastante errado, inclusive, onde ele oferece as filhas virgens para aqueles homens no intuito de proteger os seus hóspedes, ok? A atitude de Ló nessa ocasião, é claro, é assunto para um outro vídeo. Mais para frente, após a intervenção dos anjos e a pressa para que todos saíssem dali, entram na história os tais genros de Ló que não quiseram sair da cidade juntamente com Ló, as suas filhas e a esposa de Ló. Observe no texto que está lá no capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas. Preste atenção nessa parte. Estavam para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava, estava brincando com eles. Depois a gente viu tudo o que aconteceu, né? Não era brincadeira, a coisa era séria e infelizmente eles morreram ali na destruição de Sodoma e Gomorra. Bom, vamos então agora às explicações para compreendermos
Como era possível que aqueles homens fossem maridos, ou seja, genros de Ló e maridos das filhas de Ló, e ao mesmo tempo as moças ainda fossem virgens? Vamos compreender agora então o casamento dentro dessa cultura, principalmente ali na cultura bíblica, que os casamentos geralmente funcionavam mais ou menos da forma como eu vou explicar na sequência. Quero lembrar os irmãos que tem curso para você que tem dificuldade de aprender a Bíblia e precisa de um professor para te ajudar. Primeiro comentário fixado, tem ali o segundo link, você acessa mais informações. Olha só, nessa cultura as moças deveriam casar virgens. É assim que eles faziam, era a regra geral. Mas não existia o famoso namoro como nós temos hoje em dia em nossos tempos. Como que eles faziam? As moças eram prometidas a rapazes pelas famílias, através de acordos que eles faziam entre elas ali, entre as famílias, ok? Essa era a forma geral que eles utilizavam para fazer acordos de casamento. Geralmente, essas promessas de casamento eram feitas quando o rapaz e a moça, por exemplo, ainda eram bem jovens. E o casamento era marcado para um determinado tempo no futuro. Nesse meio tempo, entre a promessa de casamento e a data do casamento em si, os dois estavam comprometidos diante deles, diante das famílias e diante da sociedade. Porém, não podiam ainda ter relações sexuais. Era uma promessa de casamento que tinha validade de casamento, mas ainda estava na primeira fase. O casamento nessa época ele era feito em algumas fases. E a primeira fase era essa promessa. Para a família, para a sociedade, esse casal estava à espera do casamento futuro, prometidos um para o outro. Ou seja, eram considerados como que casados, mas não ainda plenamente. É por isso, por exemplo, que os genros de Ló já são considerados ali como maridos das filhas dele. Não viviam juntos, apenas existia o conhecimento de que um estava prometido ao outro e havia um respeito e uma honra por essa promessa, por essa aliança. Eram um do outro perante as pessoas. Podemos lembrar aqui um fato interessante que nos mostra essa realidade, o caso de Maria, a mãe de Jesus, que diz o texto de Mateus 1,18, ela estava desposada com José. Era um tipo de noivado, um estava prometido para o outro, mas ainda não estavam casados, ao ponto de viverem juntos como marido e mulher. Ou seja, eles tinham um tipo de contrato, um acordo de casamento, mas o casamento ainda não havia ocorrido. Mas olha que fato interessante. Quando você lê a narrativa ali do nascimento de Cristo, logo ali o anúncio de Maria estando grávida, a gente observa ali que mesmo sem o casamento ainda totalmente completo, mesmo ele não tendo acontecido totalmente, José é chamado de esposo de Maria, mesmo não tendo ainda todas as fases do casamento sendo completadas. Olha que interessante, Mateus 1,19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por que isso? Porque eles não estavam ainda na fase final do casamento. Ou seja, eles não tinham ainda se deitado como marido e mulher para ter relações íntimas. Por isso que José, então, mediante a sua esposa grávida, ele prefere aqui sair de cena e depois você sabe que Deus arruma essa situação na cabeça de José, o anjo explica tudo para ele, ele então finaliza ali todo o percurso do casamento e segue em frente com a sua esposa e sendo ali o pai do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra pra gente o profundo e sério nível deste acordo de casamento diante de todos ali naquela sociedade. Bom, ditas estas coisas, então, nós conseguimos entender de forma clara por que os genros de Ló são chamados de genros, mesmo as filhas sendo ainda virgens, ou seja, não eram casados ainda oficialmente, tendo todas as etapas sido completadas, mas estavam prometidos, por isso já eram considerados como se fossem já da família, como sendo esposos delas. Eram genros de Ló, juntamente com as filhas virgens, eles aguardavam ainda o dia futuro do casamento, a partir do qual poderiam ter suas relações naturalmente como marido e mulher. Espero que tenha gostado do estudo. Seja membro aqui do canal, botãozinho aqui embaixo do vídeo. E para a gente continuar, já que a gente está falando de casamento, você acha que biblicamente precisa casar na igreja para que o casamento tenha validade diante de Deus? Ou deve casar somente na igreja e esse negócio de casamento no civil é desnecessário? Vamos explicar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.